play, cara, toda vez que eu aperto play para começar a gravar um vídeo aqui, me dá um frio na barriga. Esse frio na barriga é um recado para mim, olha, cara, vai começar um negócio importante aqui que você está fazendo, dá aquela ansiedade, e tem gente que chama isso de medo. Eu quero tratar disso no programa de hoje. Meu nome é Luciano Pires, esse aqui é o Café Brasil Premium e hoje eu vou tratar de medo. Todo ser vivo é programado para ter medo como uma resposta instintiva a potenciais perigos. E isso vem de longe, cara. Vem lá da época das cavernas, quando os seres humanos morriam de medo dos predadores. Toda hora tinha um predador à espreita e se você bobeasse, você ia ser devorado. Então, o medo nos ajuda a nos manter vivo. Era um medo que não deixava que eles descessem das árvores no momento que tivesse o predador por perto. Era um medo que deixava todo mundo antenado. E o medo pode ser muito bom. O medo não é necessariamente ruim. Mas tem gente que só consegue enxergar o medo como uma coisa ruim. Diante do medo, a reação é correr de volta para sua zona de conforto. E quando a gente não sabe o caminho, a gente segue quem diz que sabe. O medo, então, ele é tratado como uma emoção negativa, desagradável, causada pela reação a uma ameaça. Mas não é assim não, viu? O medo pode ser muito bom, desde que você saiba trabalhá-lo a seu favor. E eu vou mostrar quando é que o medo pode ser tratado como uma coisa boa. Olha só. Primeiro, o medo nos alerta para as ameaças. Coisas que não são familiares podem ser perigosas e assim, sempre que a gente está num território que não é familiar a nós, o medo mantém a gente alerta. O medo é um sinal de que estamos aprendendo. Sempre que você estiver experimentando algo novo e estiver crescendo, você vai sentir algum tipo de medo. É o medo que mantém a gente em alerta enquanto estamos aprendendo. O medo ensina o que é importante. Você entendeu? Ninguém tem medo daquilo que não importa. Então o medo é bom para indicar para nós aquilo que é importante. O medo mantém a atenção criativa. É essa atenção criativa que mantém a nossa mente focada no problema, mesmo enquanto a gente está dormindo. Até que de repente, a solução aparece como se fosse mágica. O medo é bom nesse momento, quando ele mantém a gente numa tensão criativa. Eu tenho que arrumar uma saída e começo a ser criativo e imaginar um jeito de resolver o problema. Se o medo é bom e o medo é importante e todo mundo tem, como é que eu lido com o medo? Existem algumas formas diferentes de medo. A primeira delas é o medo da extinção, o medo de morrer. O segundo medo é o medo da mutilação, o medo de danificar ou perder uma parte do corpo, um membro ou um órgão. Terceiro medo, o medo de perder a autonomia, o medo de ficar imobilizado, paralisado, restrito, aprisionado ou controlado pelas circunstâncias. O outro medo é o medo da separação, medo do abandono, da rejeição, da perda do respeito e do valor. E por fim, o medo da morte do ego. É o medo da humilhação, da vergonha ou de qualquer outro mecanismo que ameace a integridade do seu eu. Os especialistas dizem que esses 5 medos englobam todos os medos que experimentamos em nossas vidas. O medo de altura é medo de morrer. Medo de falar em público é o medo da morte do ego. Medo do dentista, cara, é o medo da mutilação. Medo de avião é o medo da mutilação ou da extinção. Medo de pedir aumento para o chefe é o medo da separação. E assim vai. Eu não acho que exista alguma fórmula garantida para você vencer o medo, mas eu vou contar para você como é que eu faço aqui quando eu vou me deparar com uma situação de medo. Eu ajo da seguinte maneira. Primeiro, eu vou ver se o meu medo é razoável. E aqui eu gosto de usar um exemplo muito legal, que é o exemplo de medo de voar de avião. Olha só, você tem uma chance em 5.862 de morrer num desastre aéreo. Mas você tem muito mais chance de morrer num afogamento, num atropelamento, num acidente de trânsito, de infarto ou de câncer. No entanto, você dirige seu automóvel, você atravessa a rua, você nada na piscina todo dia e não tem medo de fazer essas coisas. E a chance de morrer nessas coisas é muito maior do que voar de avião. Portanto, fica a pergunta, vem cá, é racional ter medo de voar de avião? Segundo ponto, onde é que eu estou me metendo, hein? Vou abraçar uma situação nova, vou ser colocado diante de um momento de escolher alguma coisa diferente, alguma coisa nova. O que eu tenho que fazer é estudar essa coisa. Terceiro ponto, quais são os cenários possíveis? É aquele momento em que você fantasia sobre o que é que vai acontecer no momento em que você estiver nessa situação de medo. E o quarto ponto, quais são as consequências possíveis? Isso aqui, de novo, é outro exercício onde a gente considera o seguinte: o que pode acontecer? Qual pode ser o resultado da minha atuação nessa situação de medo?
E aí tem outro ponto interessante, que é aquela diferença entre medo e covardia. Quer dizer, o que o medo é? O medo é uma coisa boa, o medo nos ajuda, o medo nos mantém vivo, o medo é uma injeção de adrenalina, ele é muito bom. Quem tem medo não é necessariamente um covarde. Quem usa o medo a seu favor não é covarde. Quem deixa de fazer alguma coisa porque tem medo, talvez tenha deixado porque examinou a situação, racionalizou e entendeu que aquilo ia muito mais do que a sua capacidade. Covardia é aquele momento em que eu fico amarrado. O covarde é aquele que nem se dá a chance de chegar numa situação de risco. Ele para antes disso. Tem um termo que eu gosto de usar, que é mais legal do que covarde, que é o cagaço. O cagão é aquele que fica sentado no seu lugar, ele não faz, ele não deixa fazer, ele não se permite nem mesmo chegar numa situação de risco. Eu tenho um material legal sobre o cagaço, eu vou anunciar um pouco mais tarde aqui. Muito bem, finalmente aqui, ó. A coragem não é não ter medo. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Quem não tem medo é estúpido, cara. O cara que não tem medo, ele atravessa a rua sem olhar para os lados, ele pula do quarto andar. O medo nos mantém vivos. A questão não é se você tem medo ou não. A questão é a tua capacidade de agir apesar do medo. Para terminar aqui, eu vou deixar uma frase, aliás, é uma isca intelectual legal de ninguém menos que o Keith Richards, o guitarrista dos Rolling Stones, que disse assim, ó: se você não tiver medo, você acaba pulando pela janela. Isso aqui é só um vídeo, mas eu escrevi um material legal que eu acho que vai ajudar muito a quem quiser se aprofundar um pouco nessa questão do medo. Eu fiz um e-book em PDF chamado O Ensaio sobre o Cagaço. Esse e-book em PDF vai estar liberado na página do Café Brasil Premium para quem for assinante, ou para quem estiver interessado em conhecer um pouco a mais. E ele tem várias páginas, nele eu consigo descer um pouco mais em minúcias, para quem quer entender como é que funciona essa situação do medo. Eu coloquei, baseado na minha experiência própria, nas situações que eu vivi, é cheio de histórias que aconteceram comigo ali, mas é uma contribuição que eu acho que eu posso fazer para a gente poder vencer de forma racional o medo. Os assinantes do Café Brasil Premium recebem toda semana, todo mês, vídeos como esse que você assistiu aqui, PDFs, e-books, podcasts, sumários de livros que não foram publicados no Brasil ainda. É um projeto muito legal que prevê montar uma comunidade de gente interessada em crescer pessoal e profissionalmente. Sem frescura, sem guru dando aula, a minha ideia com o Café Brasil Premium é compartilhar com as pessoas as coisas que eu tenho descoberto. E o que eu quero fazer é exatamente isso. Olha aqui, olha que coisa legal eu descobri. Vem compartilhar comigo. Esse é o Café Brasil Premium. Aqui embaixo tem instruções a respeito da inscrição, ou se você quiser conhecer um pouquinho mais, dá um mergulho lá, visita a página do Café Brasil Premium e as informações estão lá. A minha ideia aqui é praticar com você o fitness intelectual, para deixar isso aqui, ó, o cérebro tanquinho. Obrigado e até o próximo vídeo.